a importância da gente saber trabalhar com idosos frágeis e o quão importante é o nosso papel frente a essas pessoas. Olhem essa imagem aqui. Nós temos 3 tipos de classificação. Na esquerda ali pode chamar de robustos, idosos robustos ou saudáveis, como vocês preferirem. No meio, os idosos frágeis ou a fragilidade física. E do lado direito, a incapacidade física. Então veja que idosos, ao longo do seu processo de envelhecimento, por conta de alguns fatores, eles tendem a ir se aproximando do grau de fragilidade. Mas veja que interessante, o grau de fragilidade do idoso, se vocês olharem a setinha verde ali embaixo, ainda é um grau reversível, ainda é algo, né, é um status reversível para o idoso. Então, apesar do idoso ele ser frágil e estar nesse estado clínico agora, atualmente, é um status clínico que a gente consegue reverter com uma maior facilidade. Ao ponto que, se ele piora ainda mais e passa daquela linha, uma linha bem tênue mesmo, ele chega no grau de incapacidade física, ou seja, ele fica dependente funcionalmente das suas ações, ele é muito difícil de ser reversível, como vocês estão vendo ali na flechinha vermelha. Então, os idosos frágeis, eles estão num ponto ali que 2 coisas vão acontecer. Ou eles vão melhorar, vão conseguir melhorar e sair desses estados de fragilidade, ou eles vão piorar e entrar num estado de incapacidade física e funcional que vai ser muito difícil de reverter, tá? E por que os idosos frágeis eles têm uma maior chance de conseguir reverter isso? Tem um conceito chamado de reserva funcional. Então, eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Deixa eu só voltar na tela inteira aqui. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês do que é reserva funcional. Vamos ver agora o momento que a gente está vivendo, pandemia. Muitos idosos eram ativos antes da pandemia, tá? E fizeram exercício, talvez por algum tempo, mas por conta desse processo, eles não conseguem mais fazer exercício. Principalmente, veja agora, por exemplo, Curitiba aqui, que é onde eu tô, tá tudo fechado, fecharam as academias de novo, tudo isso. Então, os idosos, eles pararam de fazer exercício e muito provavelmente muitos idosos saíram do estado de idoso robusto, idoso saudável, podemos dizer assim, e entraram no nível de idosos frágeis, tá? Mas ainda, por mais que eles estejam numa classificação de idoso frágil, eles têm uma reserva funcional que eles adquiriram ao longo do tempo pelo estilo de vida, por fazerem exercício, por se alimentarem melhor, por ter uma boa saúde mental. Então eles conseguem ter uma reserva funcional que mantém eles no grau de fragilidade e não leva ainda para o grau de incapacidade. Mas o tempo está passando, a gente já bateu 1 ano de pandemia. Eu que faço atendimento domiciliar com os idosos, eu vi na minha prática, no meu dia a dia, idosos chegarem nesses níveis, né, de fragilidade e incapacidade. Então, 1 ano sem fazer exercício, idosos já que não faziam, eles chegam muito rápido no nível de fragilidade. Ou imagine um idoso que mesmo começou a pandemia, ele já era um idoso considerado frágil. E por agora ter ficado mais em casa, né, não ter podendo sair, ter piorado a saúde mental, ele chegou a ser um idoso com uma incapacidade física. Esse é um idoso muito difícil de reverter a situação, porque ele chegou num estado que ele não tem mais controle, né, não tem mais independência funcional para as suas ações do dia a dia, tá? Então vejam, eu vou mostrar aqui de novo, então veja como é importante a gente saber trabalhar com idosos frágeis, porque o que a gente fizer, nós vamos ser um dos principais responsáveis diretos por tirar ele desse grau de fragilidade e levar para o lado esquerdo, que é o grau do idoso robusto, idoso saudável, e impedir e diminuir a chance de que ele vá para o lado direito ali da tela, que é o lado da incapacidade física, tá? Então isso é muito importante.